Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Vico, eu sou especialista em constelações sistêmicas, atuando com isso já faz mais de 11 anos. E hoje eu estou aqui para mostrar como foi uma constelação presencial dentro do meu workshop, mas para que fique mais ilustrado, eu vou estar usando bonecos, tá? Esses são os bonequinhos de Playmobil. Então, eu vou usar aqui a mãe, um branquinho, e o pai, um azulzinho. E daqui a pouco eu vou explicando conforme eles vão entrando. A queixa, então, qual era a queixa? Eu fui procurada por uma família que estava com muitos conflitos familiares. Então, conflito entre as irmãs, conflito entre a filha e o pai, e elas já tinham um pouco de entendimento das constelações sistêmicas e percebeu que precisavam trabalhar a questão da hierarquia, né? Então elas foram realmente para cuidar dessa alma familiar, e toda a constelação ela se baseou nesse princípio da hierarquia e eu vou explicar. Então, como é que eu comecei a constelação? Eu comecei com o pai e com a mãe, que ficaram completamente afastados durante os trabalhos, né? Depois eu fui inserindo filha por filha. Então, a filha mais velha, ela ficou muito distante, né? Depois entrou a segunda filha, que eu vou colocar essa verdinha aqui. Automaticamente essa segunda filha se conectou com o pai, mas numa posição muito próxima, né? Depois entrou a terceira filha, que ficou aqui também muito solta dentro da constelação, não se aproximava. E elas tinham me passado que elas eram em 4 filhas. E entrou um rapaz para representar esse quarto filho, tá? Eu vou pôr uma criança para representar esse quarto filho, tá? E vocês já vão entender o porquê que eu vou colocar aqui só para que vocês entendam. Então, a constelação começou e quem estava sendo constelada era a irmã mais velha. E ninguém da família se conectava. Então, foi feito um movimento de ajuste da hierarquia. Então, como é que funciona isso, né? Depois da gente olhar essa proximidade dessa segunda filha, essa filha não olhar para a mãe, ninguém se olhava. Na verdade, a única que se olhava era essa segunda filha em direção ao pai. Então, qual é a ordem hierárquica e o que aconteceu lá? Foi colocado o pai, a mãe, a irmã mais velha, a segunda irmã, a terceira irmã e essa quarta irmã que elas mencionaram, né? Então, deixa eu colocar uma moça. Essa quarta irmã que elas mencionaram aqui, né? E internamente eu senti que estava certo, que não precisava de mais ninguém, e aí eu fui substituindo cada uma das irmãs que estavam presentes para assumirem os seus lugares na hierarquia. Automaticamente, todo o desconforto que elas sentiam antes, quando a constelação estava acontecendo, acabou. Então, quando elas entraram nos seus respectivos lugares, elas sentiram força e se sentiram mais tranquilas. Então, esse foi o primeiro ajuste feito dentro das constelações. Então, a princípio, quem tomou o seu lugar, então quem estava constelando era a irmã mais velha, ela tomou o seu lugar de proximidade e como irmã mais velha, tá? Muito bem. E aí a gente fez um outro movimento através dessa terceira irmã, né? E qual foi esse movimento? Ela sentia a necessidade de se conectar com as irmãs de uma forma mais profunda.
Então, né, nesse momento não estavam mais presentes o pai e a mãe, e eu fui colocando, então coloquei a irmã mais velha, a segunda irmã, a terceira irmã, e nesse momento elas me contaram que esta irmã, que elas chamaram de quarta irmã, na verdade era uma prima delas que foi adotada pela família porque perdeu os pais. Então, quando eu não sentia nenhum espaço, né, não era esta pessoa que estava sendo representada na constelação anterior, mas sim um bebê perdido que veio depois dessa última irmã, tá? Então veio um bebê perdido depois dessa última irmã. E aí, finalmente, ficou-se completo. E aí, o que foi feito? Foi olhado com amorosidade para cada uma das irmãs, as irmãs se olharam, foram ditas palavras necessárias para a reconexão desse núcleo familiar e da maneira correta. Então, sem o julgamento, né? Livre do julgamento, eu posso expressar o meu amor e a importância do outro para mim. Então, este foi o segundo movimento feito. E a terceira constelação foi feita pela segunda irmã, né? Deixa eu tirar aqui. A segunda irmã que estava com conflitos com a família, não era só ela que tinha, mas tinha uma questão muito séria com o pai. Essa segunda irmã tinha uma questão muito séria com o pai. E foi muito interessante, porque quando a gente colocou os representantes, o representante dela automaticamente, né, grudou no pai de novo, né? Ela grudou de novo no pai. E eu coloquei um representante para o marido dela, que era o que ela precisava, e me colocou, ir para a vida da família que ela estava construindo, né? Porque ela se sentia muito presa na família de origem. E aí foi muito bonito porque ela continuava aqui presa, não olhava para o marido, a mãe completamente solta aqui, sem lugar. E aí eu perguntei para a família se tinha existido um primeiro amor do pai, alguém que tenha sido prejudicada ou foi feito um rompimento não adequado, se elas tinham algum conhecimento sobre isso. E foi aí que a irmã mais velha me falou que o pai tinha deixado uma namorada para ficar com a mãe delas, né? E aí eu coloquei uma mulher para este primeiro amor, né? Então eu coloquei uma mulher para este primeiro amor que tá aqui. E na hora que eu coloquei esse primeiro amor, automaticamente foi imediato, a filha se desconectou do pai. Então, onde é que ela estava assumindo o lugar? Ela estava conectada, na verdade, com a primeira, essa moça que se sentiu prejudicada. Muito bem, na hora que ela se desconectou, ela falou assim, mas eu acho que não é essa pessoa. Eu acho que foi uma amante que meu pai teve. Eu falei assim, eu vou colocar a amante, mas refere-se a essa moça que foi abandonada. E aí, efetivamente, com essas mulheres colocadas antes, ela conseguiu se desconectar e tomou uma posição bem infantil em termos de energia, né? Quando ela tomou essa posição, foi passando o tempo, foi sendo trabalhado essa questão dela em relação
a essas mulheres e ela conseguiu se reerguer e finalmente se aproximar do marido, mas ainda se aproximou com uma energia bem infantil. E aí foi trabalhado essa questão para que ela tomasse o marido e o marido a tomasse como adultos, né? Então, para ela depois não transferir uma relação infantil em relação ao marido. Então, basicamente foi isso. Essa foi a constelação. E vocês podem olhar aqui, eu vou explicar depois num outro vídeo, com mais calma, essa dinâmica que se criou aqui, tá bom? Mas a princípio é isso. Então, vocês viram que foram movimentos complementares para estabelecimento da hierarquia dentro do sistema. E foi muito legal porque eu acabei conversando depois com a família, depois de uns 10 dias, e as irmãs que não se falavam já tinham ido jantar na casa uma das outras e a situação já estava muito mais equilibrada, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem fazer suas perguntas aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem as suas dúvidas, coloquem o ok se gostaram e assinem meu canal do YouTube. Um enorme beijo para vocês, fiquem com Deus.